Paz do Senhor, irmãos. Amém. Você está feliz por estar na casa do Senhor? Amém. Então vou tentar de novo. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória. Feliz aí pela tua presença, por ter vencido aí um pouquinho de chuva, o cansaço do trabalho, e mais feliz ainda porque por motivo de você estar aqui, o Senhor, Ele está aqui para nos ensinar. Você pode glorificar o Senhor por isso? Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, porém Ele se manifesta para aqueles que o buscam. E glória a Deus que vocês estão aqui juntamente comigo para o buscar nessa noite maravilhosa. Então você pode glorificar Ele mais uma vez? Amém. Vamos continuando Cristologia. Nós estamos falando aí a função, a manifestação do nosso Cristo em algumas fases, né, da história. Falamos na aula passada, Jesus, né, o nosso Cristo na criação, né, o Logos Criador. E hoje vamos falar do Cristo encarnado, nosso Cristo na encarnação, algumas funções, vamos dizer assim, manifestações, propósito, seja como você quiser falar. Agora na encarnação, separei também 2 tópicos para isso, que será... já vou falando para você escrever e a gente depois fala os versículos. Cristo na encarnação, ou melhor, qual a função de Cristo na encarnação? Claro que são várias, né? Mas nós vamos colocar 2 aqui que eu entendo como principal. Qual a função de Cristo na encarnação? Primeiro, marque aí, primeiro, revelar o Pai. Então, a primeira função, manifestação, propósito, revelar o Pai. Amém? Segunda, nos resgatar. Segunda, nos resgatar. Aí você coloca aí uma observação que é pagando um alto preço. Nos resgatar, pagando um alto preço. Amém? Todo mundo anotou aí direitinho? Amém. Então nós iremos aí decorrer o nosso estudo de hoje, esses 2 tópicos. Função de Cristo na encarnação, primeiro, revelar o Pai à humanidade, não é? E nos resgatar pagando o alto preço. Vamos aí para João. Abra sua Bíblia no livro de João. Quem está com a Bíblia aí, dá um glória. Glória a Deus. Livro de João, que é o livro aí que nós tivemos a introdução da nossa apostila pela nossa bispa, né? Ela deu a introdução de Cristologia usando o livro de João. A gente está decorrendo nossos estudos também na mesma linha. Livro de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Alguém lê para nós versículo... Vamos ler o 15. O 15 até o 20. Amém? Cada um lê um versículo. Uma pessoa lê o 15, outra 16, 17, até chegar ao 20. Lendo bem alto, por favor. João, capítulo 1, versículo 15. João,
testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem quem és tu. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Amém, irmãos? Então, primeiro tópico, revelar ao Pai. A gente fez uma leitura um pouco mais longa, porque os judeus ali do período tinham a dúvida, né? Porque antes de Jesus, quem veio? Quem veio? Amém. João Batista veio antes, e alguns dos judeus falavam: será que não é ele o Cristo? Ele que deve ser o Cristo, né? Devido ao ministério que ele estava exercendo e aquilo que ele estava pregando e fazendo à beira ali do Rio Jordão no deserto. Porém, ele relatando aqui através do livro de João mesmo, mas não foi ele que escreveu, amém? Não, João Batista. Quando chegaram até ele e interrogaram, falaram: és tu, Cristo? Olha que interessante, diz a palavra ali imediatamente, nós lemos, ele confessou e não negou: eu não sou o Cristo. Por quê? O que ele falava na sua pregação? Quem lembra aí? Está no decorrer aí do... Ele batizou com água, mas viria aquele com quem se batizava com o Espírito Santo. Amém. E o que ele falava? O que ele pregava? Eu sou o quê? O que ele falava? Quem era? Eu sou a voz do que clama. Lembra? Isso é importantíssimo. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então ele era a voz de Deus que clamava no deserto. Amém? E ele clamava e pregava sobre Cristo. E ele fala aqui, na própria palavra, que ele diz o quê? Que ele está antecipando aquele que vinha depois dele, mas era antes dele. Olha que bênção. Que doideira, né, irmãos? Para os irmãos naquela época também crer na mensagem de João Batista. Pensou, irmãos? Estou pregando aqui um Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nasceu depois de mim, mas é antes de mim. Imagine o povo para entender isso. Se não fosse o que o próprio João disse, ele veio e nos deu graça sobre... Se só a graça nos basta, imagina, olha a misericórdia do Senhor, ele nos dá graça sobre graça. Só a graça já nos basta, como diz a palavra. Aí falou: vou ser bonzinho, eu vou dar além. Dá um glória a Deus aí, irmãos. E ele fala: não sou eu. Porque o Cristo virá após mim. E ele é maior do que eu. Amém, irmãos? Amém. E aí ele continua dizendo, dentro do nosso tema agora, qual é a função? No 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, o que é? Apresentar o Pai a todos. Amém, irmãos? Só que de uma maneira mais maravilhosa ainda. Vamos até ler mais um versículo antes da gente dar continuidade. Ainda em João. Vamos lá para 14, João 14. Os irmãos que chegaram aí, a paz do Senhor. Ó, feliz, meu mestre está aqui hoje, ó. Eita glória. Meu professor está aí, ó.
nosso companheiro, né? Crescemos junto, aprendemos junto, eu aprendo com ele, aprende comigo e nós aprendemos com vocês. Amém? Como a gente gosta de dizer, né? Ninguém é sábio o bastante que não pode se sentar para aprender e ninguém é ignorante demais que não pode se levantar para ensinar. Então todos nós temos algo para passar a alguém. Eu fico feliz quando algum de vocês chega, pastor, o que você acha disso? Olha, eu li isso, olha o que Deus me falou, é maravilhoso isso, né? Glória a Deus por isso, pela vida do nosso irmão, pastor Robson, que por muitos anos foi nosso professor e logo mais estará dando as aulas aí de novo junto com a gente. É bênção. Tem testemunhas aqui, ele sabe disso, das aulas dele. Glória a Deus. E a gente fala isso não para engrandecer o homem, que a gente conhece a maturidade do irmão, sabe que ele é ferramenta de Deus. Amém? João 14, versículo 8 e 9. Quem pode ler para nós? Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Perdão. Vamos ler um pouco antes. O 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Continua, 7, 8 e 9. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis o Pai. E já desde agora conhecereis e tendes visto. Disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus, eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Felipe, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Alguém leu 10 também? Pode ser o tio também, não tem problema. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. 11. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Amém? Já começa dizendo aí, irmãos, a gente aqui é bem sábio, mas é bom falar isso, né? Ó, a nossa diaconisa Sheila, hoje a gente viu aqui, ó, diaconisa Sheila assistindo, também a nossa irmã Cibele, Deus abençoe. Uma passagem simples que muita gente às vezes atropela, a gente está falando aqui com alguns ministros, então é bom a gente saber também. Essa passagem, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Não. Então, rápidas, hein? A tribo da Isabelitas aqui já respondeu na hora. Ninguém vai ao Pai? Não. É o quê? Vem. Olha aí que interessante. Tá? Porque quando a gente fala ninguém vai ao Pai, então quer dizer que ele não está no Pai, não faz parte do Pai e pode ser de qualquer outra forma. Aqui a gente já quebra muita falsa religião, algumas heresias, né? Porque muita gente acha que consegue ir ao Pai através de alguns intermédios, algumas entidades, santos, enfim. Mas não, para ir até o Pai, só através de Jesus. Porque Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. Amém? Por isso que ele fala, ninguém vem ao Pai. Eu sou caminho, a verdade e a vida. Ou seja, sem a verdade, sem ter a verdade, não consegue estar no caminho que é Cristo e não consegue ter a vida. Não tendo isso, não vai ao Pai. Amém, irmãos? Então, para chegar ao Pai, através de Jesus, somente. Amém, irmãos? Essa foi um versículo chave que o Espírito Santo até me trouxe no período da conversão do meu pai. Primeira vez que eu consegui convidá-lo várias vezes, mas a primeira vez que ele aceitou vir no culto foi através desse versículo que o Espírito Santo foi falando comigo. Muitos irmãos sabem a história, meu pai, né, pai de santo
mais de 50 anos de Umbanda, Candomblé, né? Inclusive ele não está aqui hoje porque é aniversário da minha irmã, né? E uma vez em casa eu convidei ele. Falei, pai, vamos pro culto? Falei, vou fazer o que lá? Fala, não, que tem um pastor que tá vindo, daqui dessa época, acho que o Robson estava nesse culto, não sei se as irmãs estavam também, que é o pastor lá do Espírito Santo, Arli Teodoro, que era a diaconisa Áurea, o presbítero João. Ele é muito usado em cura. Falei, não, pai, ele é muito usado em cura. Vamos lá, né, para o senhor ver. Ele falou, o que eu vou fazer? Eu também sou usado em cura. E era verdade. Quantas pessoas eu não via entrar em casa doente e sair curado com os trabalhos que ele fazia de espiritismo. Gente entrando de maca, muleta, cadeira de roda, saía andando. Falou, nossa, é verdade, né? E isso o Espírito Santo falando comigo e eu falando com meu pai. Aí eu falei, e agora, Espírito Santo? Ele falou, isso é verdade, mas pergunta para ele para quem que ele pedia para curar. O Espírito Santo falando comigo e eu falando com meu pai. Foi uma experiência maravilhosa. Aí eu perguntei, mas o senhor pedia para quem? Ele falou, para Deus. Aí eu falei, e agora, Deus? Ele falou que pedia para o senhor. Ele falou, agora pergunta por intermédio de quem que ele pedia. Falei, o senhor pedia intermédio de quem, pai? Falei, Exu Caveira, Tranca-Rua. Aí foi falando o nome das entidades. Falei, aí o Espírito Santo me trouxe a memória que a gente usava a Bíblia para fazer os trabalhos de feitiçaria lá, né? Eles têm a Bíblia lá e é utilizado, irmãos. Falou, pai, eu lembro que a gente usava a Bíblia, né? Falei, lógico, é a palavra de Deus. Aí foi a chave. Falei, então quer dizer que a Bíblia é a palavra de Deus? Fala, tudo que está escrito lá é verdade, pai? Lógico que é. Lá é a verdade, a Bíblia é a verdade. Falou, mas a Bíblia